Então o título dessa mensagem é: o pior cego é o que não quer ver. Capítulo 9 de João começa assim: e passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Queridos, o capítulo 8 ele termina, como já é padrão de conhecimento dos irmãos, principalmente aqueles que estão aqui no culto de ensinamento, da maneira como os judeus eles procuram matar a Jesus. E em virtude dessa dissensão que há entre as pessoas, Jesus ele é obrigado a sair do local onde ele está, e ao sair, a Bíblia fala que ele passa, e passando Jesus viu um homem cego de nascença. Ou seja, mesmo Jesus fugindo de pessoas que estavam ali com a intenção de tirar a sua vida, Jesus em contratempo, Jesus encontrou uma oportunidade, e a Bíblia diz que Jesus viu, note, nós estamos falando de um cego, e Jesus viu aquele homem, aquele cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: mestre, Rabi, mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que ele nascesse cego? Note, meus amados irmãos, que a história, a narração desse encontro de Jesus com esse cego de nascença começa de que maneira, meus amados irmãos? Jesus ele passa, ele vê um cego, e ao ver esse cego, os discípulos de Jesus fazem a seguinte pergunta para Jesus: Jesus, quem foi que pecou para que este cego nascesse assim? Ou seja, a pergunta deles é: quem pecou para que esse cego, porque ele é cego, alguém deve ter pecado. E aí eles dizem o seguinte: a resposta que nós damos, Jesus, é essa: quem foi que pecou? E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Geralmente quando nós estudamos hoje, de algum tempo para cá, as provas elas são feitas, vamos dizer assim, em sua maioria, com respostas de múltipla escolha, né? Geralmente você vai A, B, C, D, E. Geralmente você faz provas, muitas provas assim. E no caso de Jesus, a pergunta que foi feita, quem foi que pecou, não era de múltipla escolha, vamos dizer assim, mas era pelo menos de dupla escolha. Eles já deram, eles fizeram a pergunta e eles deram a resposta para Jesus. Jesus tinha que dar uma das duas respostas, ou seja, Jesus tinha duas alternativas para responder. Qual era a pergunta? Quem foi que pecou? Por que é que ele é cego? Alternativa A: ele mesmo pecou, por isso ele é cego. Alternativa B: os pais dele pecaram, de maneira que ele está colhendo o resultado do pecado dos pais. Essa foi a pergunta, e essas foram as duas alternativas que os apóstolos de Jesus viram para com aquele homem. Agora note, meus amados irmãos, que os discípulos veem aquele cego da mesma maneira que Jesus vê aquele cego, mas os discípulos não veem o cego da mesma maneira que Jesus vê o cego. Porque os discípulos, ao olharem para aquele cego, eles enxergam apenas uma oportunidade de aumentar o seu conhecimento teológico. Eles estão ali para fazer uma discussão teológica, eles estão ali para discutir o abstrato. Ou seja, embora haja um cego ali que precisa de ajuda, ninguém se ofereceu para ajudar o cego, ninguém perguntou do cego, ninguém quis saber da vida do cego, mas eles estão tratando de uma resposta, aliás, de uma pergunta para encontrar uma resposta que eu diria até que é filosófica. De quem é a culpa por ele ter nascido cego? Eles falam: será que é o pai? Ou será que é ele? Mas o cego está lá. Ou seja, os discípulos estão passando com Jesus. Eles poderiam ter sido mais práticos, ter pedido para que Jesus curasse o cego, ou eles poderiam ajudar aquele cego, mas eles não. Eles passam e acham naquela oportunidade uma chance deles discutirem teologia.
descobrir, já que o mestre está aqui, vamos descobrir quem é que pecou. Será que foi o cego que pecou? Ou será que foram os pais do cego que pecou? De maneira que ele está pagando pelo erro dos pais. A primeira coisa que eu quero que a igreja perceba é o seguinte: Jesus viu o cego, mas os discípulos não enxergaram o cego. Ou se os discípulos enxergaram o cego, eles não enxergaram o cego como um homem, como uma pessoa, da mesma maneira que Jesus enxergou aquele cego. E Jesus, ele vai dar a resposta. Versículo 3: Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os seus pais. Note, meus amados irmãos, de acordo com a pergunta dos discípulos, a resposta óbvia é a seguinte: ou ele pecou, ou seus pais pecaram. Jesus dá uma terceira opção, ou seja, Jesus não responde nem a alternativa A, que os discípulos disseram, nem a alternativa B, que os discípulos disseram, mas Jesus apresenta uma terceira alternativa. Ele diz o seguinte: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Isso é extremamente importante. É extremamente importante por quê, meus amados irmãos? Porque algumas religiões orientais, algumas filosofias, como até mesmo o Espiritismo, eles ensinam, eles alegam, eles dizem o seguinte: que algumas mazelas, que alguns problemas, que algumas aflições que certas pessoas passam e enfrentam nessa vida são resultado o quê? De erros, de transgressões cometidas em vidas passadas. Então, na verdade, a resposta de Jesus é mais uma resposta bíblica que vai totalmente contrário à visão dessas religiões ou filosofias, ou seja, não há conciliação entre o cristianismo, por exemplo, e o espiritismo. O espiritismo poderia dizer o seguinte: sim, esse homem nasceu cego porque ele cometeu alguma infração na vida passada e hoje ele responde por esses atos, nascendo assim, pagando por seus erros. O que na verdade a Bíblia não valida. A Bíblia não apresenta dessa maneira. E isso também, meus amados irmãos, mostra a visão teológica errada daquelas pessoas. Não era só uma visão errônea da parte dos discípulos de Jesus, mas era uma visão corrente na época. E de certa forma, meus amados irmãos, é uma visão corrente até hoje. Existem pessoas que pensam dessa maneira: se uma pessoa tem saúde, é porque ela está bem com Deus. Se uma pessoa não tem saúde, é porque ela pecou e Deus a está castigando. Se uma pessoa tem dinheiro, é porque ela tem um bom relacionamento com Deus e Deus abençoa aquela pessoa, concedendo a ele ou a ela riquezas. Se uma pessoa não possui riquezas, é porque Deus está de alguma maneira castigando aquela pessoa por não ser obediente ou fiel. E esta era uma visão que prevalecia na época, uma visão errônea, uma visão errada, uma visão incorreta, mas que prevalecia na época, assim como ainda hoje algumas visões erradas prevalecem em nosso meio. Basta lembrarmos o que aconteceu com Jó. A Bíblia diz que o servo de Deus, o servo de Jó, que a Bíblia diz que era um homem reto, sincero, temente a Deus e que desviava-se do mal, quando ele foi acometido de suas chagas, quando Deus permitiu que Satanás o afligisse, que tocasse em seu corpo, quando ele veio a perder os seus 10 filhos, quando ele veio a perder as suas posses, a primeira coisa que os supostos amigos de Jó acusaram Jó foi o seguinte: Jó, confessa o teu pecado. Todos esses males estão te acontecendo porque você deve ter feito alguma coisa. Jó, não é possível que você venha enfrentar tantos problemas na sua vida se isso não for resultado de um pecado. E no final da história, quando Deus se revela e apresenta o motivo de tudo aquilo, quando Jó passa a ter um entendimento maior do que aconteceu, Jó vem a saber que na verdade, ou pelo menos nós como leitores
mas a visão na época era a seguinte, e a Bíblia diz que Deus ele pede para que jovem orar por aqueles homens, exatamente pelo fato deles terem uma visão errada. Os próprios discípulos de Jesus possuíam uma visão errada. Se esse homem nasceu cego, é porque ele deve ter cometido algum erro, ou se não ele, no mínimo seus pais. E Jesus fala, nem ele, nem os seus pais erraram. A visão de vocês está errada. Note, meus amados irmãos, o ensinamento que nós extraímos apenas desses versículos. Jesus então ele fala, este homem nasceu cego para que as obras de Deus fossem manifestas através da vida dele. E aí, meus amados irmãos, depois que o Senhor Jesus ele faz a declaração dizendo que ele é a luz do mundo, no versículo 6, Jesus então, ele cospe na terra, ou seja, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. O que Jesus fez? Encontrou aquele cego de nascença, enquanto todos os discípulos estavam discutindo, fazendo uma pergunta errada, dando alternativas erradas, Jesus então, ele cospe no chão, faz um lodo e ele passa aquele lodo nos olhos daquele cego de nascença. Aí a pergunta é, por que é que Jesus cuspiu na terra, fez um lodo e passou esse lodo no olho daquele cego? A pergunta é, isso não é importante? Por que isso não é importante? Embora haja um simbolismo teológico, por quê? Porque a Bíblia diz que os homens foram formados da terra, do pó, e ao pó retornarão, ou seja, Jesus está usando do mesmo material do qual o homem foi feito, ou seja, da mesma maneira que eu fiz o homem do pó da terra, eu estou restaurando o homem do pó da terra. Mas o que eu quero dizer? A Bíblia mostra que Jesus, ele também curou um homem, curou um cego, apenas tocando o seu olho. E a Bíblia diz que Jesus curou outro cego apenas usando saliva no seu olho e depois tocando no seu olho. Agora Jesus, ele cura um homem, cuspindo na terra, fazendo um lodo e passando tudo isso no olho, para mostrar o seguinte, o modo como Jesus curou não é importante. O modus operandi da forma como Jesus curou não é importante. O importante é quem curou, por que é que ele curou. Ou seja, o foco não é discutir a forma como Jesus curou, o foco é discutir quem curou, quem é que tem poder para curar, quem é que tem poder para restaurar a visão de um homem que nasceu cego. Ou seja, o foco não é na maneira, o foco é quem é o homem que faz estes milagres. As pessoas também não estavam entendendo o que estava acontecendo. E Jesus então ele pede para que aquele homem vá até o tanque e ele se lave. Então ele foi até o tanque, o versículo 7 diz que ele foi até o tanque e que ele se lavou. E no versículo 8, os vizinhos e aqueles que antes tinham sabido, que conheciam que ele era cego, diziam, não é este aquele que estava sentado e mendigava? Ele não era um mendigo, não era aquele que era cego que ficava aqui mendigando, pedindo esmolas. E algumas pessoas começaram a dizer, versículo 9, sim, é ele. Outros começaram a dizer, parece com ele. E ele dizia, sou eu mesmo, era eu mesmo que costumava ficar aqui, sou eu mesmo que nasci cego, sou eu mesmo que mendigava aqui, era eu, sim. E aí, meus amados irmãos, pergunta 10, versículo 10, a pergunta, diziam-lhe, pois, como se te abriram os olhos? Como é que você passou a ver? Me explique como é que você teve a sua visão restaurada. E ele respondeu e disse-lhes, um homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-lhe, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então eu fui e lavei-me e vi. E disseram-lhe, pois, onde está ele? Ele respondeu, não sei. Tudo que aquele homem sabe, perguntaram, não era você? Era eu. Como que aconteceu? Eu só sei que um homem por nome Jesus chegou aqui, cuspiu no chão, fez um lodo, passou nos meus olhos, pediu para que eu fosse até o tanque de Siloé. Preste bem atenção no versículo 11. E então
depois que eu fui ao tanque, depois que eu lavei os meus olhos, somente então eu passei a ver. Aquele homem não viu Jesus. Aquele homem ouviu Jesus, mas aquele homem não viu Jesus. Tanto que quando perguntaram onde está ele também não sabia do paradeiro de Jesus. Note, o homem dialogou com Jesus, conversou com Jesus, obedeceu às ordenanças de Jesus, mas aquele homem ainda não havia visto a Jesus, porque só depois que ele se lavou é que ele passou a ver. Mas quando ele se lavou, Jesus já havia partido. Aquele homem não sabia como era o rosto de Jesus. Aquele homem não conhecia a Jesus fisicamente. E aí o que acontece, meus amados irmãos? A questão é a seguinte: Jesus encontrou um cego de nascença, Jesus realizou um tremendo milagre. Agora o que acontece? Era de se esperar que as pessoas de repente viessem a fazer uma festa, uma celebração. Olha, eis aqui um homem que nasceu cego e Jesus o curou. Vamos nos alegrar, vamos nos congratular, vamos felicitar, vamos fazer uma festa porque esse homem foi curado. Olha que maravilha que aconteceu na vida dele. Mas não é isso que acontece. O que acontece? Mais uma vez, as pessoas que ali estão encontram uma oportunidade para discutir teologia, para fazer perguntas sem sentido. Por quê? Porque os fariseus, versículo 13, levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego, aquele ex-cego agora, né? O ex-cego, ou seja, que agora vê, foi levado na frente dos fariseus. Por quê? Porque os fariseus eram as pessoas responsáveis pelos assuntos de fé. Tudo relacionado à fé deveria ser levado aos fariseus, que era quem comandava a igreja, a religiosidade da época. Então eles levaram o caso, por se tratar de um caso de fé, vamos levar as autoridades de fé. Quem são as autoridades de fé? Os fariseus. Vamos levar até os fariseus. Levaram então até os fariseus. Agora o problema, versículo 14. E era sábado quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Ou seja, mais uma vez, agora não mais os discípulos de Jesus, mas os fariseus, eles vão encontrar tempo para discutir se Jesus, se era lícito Jesus ter cuspido no chão, ter feito um lodo, isso no sábado. Ou seja, com toda a oportunidade que eles tinham para falar da maravilha que Deus havia curado daquele jovem, eles vão discutir se Jesus havia quebrado o quarto mandamento de guardar o sábado ou não. Era essa a discussão deles. E aí eles vão fazer o seguinte, meus amados, vão fazer um interrogatório com esse jovem. Imagine você, depois de tudo aquilo que você passou, de repente você quer contar, quer se alegrar, as pessoas te chamam e você vai passar por um interrogatório, porque vocês vão ver no texto que o que aconteceu aqui foi um grande interrogatório. Versículo 15: tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira. Os fariseus agora, antes eram os vizinhos, os conhecidos, lembra que falaram, será que é ele que mendigava aqui? E ele respondeu, sou eu. Agora quem faz as perguntas são os fariseus. E os fariseus começaram a perguntar para ele, como é que você passou a ver? E ele disse, Jesus, pôs-me lodo sobre os meus olhos, fui ao tanque, lavei e agora vejo. É tudo isso que eu sei. Versículo 16: e alguns dos fariseus diziam, esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Note, meus amados irmãos, com o milagre que Jesus havia feito, aqueles fariseus fazem uma primeira afirmação estonteante de chamar a atenção. Eles afirmam dizendo o seguinte: Jesus não é de Deus. É isso que eles disseram aqui. Jesus não é de Deus. Por quê? Porque ele não guarda o sábado. Outros começaram a dizer, como pode
pode um homem pecador, pera, um homem o quê? Pecador fazer tais sinais? Chegaram a dizer o seguinte, então, esse homem não é de Deus. Aí outras pessoas começaram a perguntar o seguinte: se esse homem não é de Deus, se ele não é de Deus, ele é um pecador, correto? Como é que um pecador consegue curar um cego de nascença? Me explica isso. Porque se ele não é de Deus, como é que Deus o abençoou a tal ponto dele conseguir curar esse cego de nascença? E aí começou a haver o que? Dissensão. Eles começaram a não mais se entender entre si. Por quê? Porque já havia o grupo que dizia que ele havia quebrado o sábado, que ele não era de Deus, e o grupo começa a dizer: como ele, sendo pecador, pode fazer isso? Ou seja, se ele fez é porque ele não é pecador, ele é da parte de Deus. Já começou a discussão dos dois lados. Versículo 17: tornaram, pois, a dizer ao cego. Lembra que eu falei para vocês que era um interrogatório? Eles voltaram a perguntar para o cego: tu, o que me dizes daquele que te abriu os olhos? O que você tem a dizer desse homem que fez você a enxergar novamente? E ele respondeu: ele é profeta. O que você acha do homem? O homem que te curou? Eu acho o seguinte: ele é profeta. Note, meus amados irmãos, esse homem apenas ouviu a voz de Jesus. Esse homem ainda não viu Jesus, embora ele tenha falado com Jesus, e ele faz uma declaração: eu acho que esse homem é um profeta. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse. Não creram, ou seja, os judeus estavam totalmente incrédulos. Como é que esse homem pode ter curado o cego de nascença? Eu não acredito. Aí eles falaram o seguinte: vamos resolver a questão? De que maneira nós podemos resolver a questão? Chama os pais desse homem. Somente os pais desse homem vão poder dizer se ele de fato nasceu cego. Então chama os pais. Chamaram os pais. Versículo 19: perguntaram-lhes dizendo: é este o vosso filho que vós dizeis ter nascido cego? Como pois vê agora? Versículo 20: seus pais responderam e disseram-lhes: sabemos que esse é o nosso filho e que nasceu cego. Note, eles fizeram duas perguntas. É esse o filho de vocês e que vocês dizem que nasceu cego? Eles responderam: sim, é esse o nosso filho. E ele nasceu cego, nós sabemos isso, é o nosso filho. Agora a pergunta é: como é que ele está vendo agora? Os pais respondem o seguinte: sabemos que esse é o nosso filho que nasceu cego, mas como agora vê, nós não sabemos. Ou seja, eles não mentiram. Que ele é o nosso filho? Verdade. Que ele nasceu cego? Verdade. Mas como que ele passou a ver? Bom, essa é uma história que eu ainda não sei. Eu não sei como ele passou a ver. Mas ele tem idade, ele não é criança não. Por que vocês não perguntam para ele, para que ele mesmo responda? Aqueles pais estavam sendo intimidados pelos líderes. E eles, por serem intimidados, eles voltaram de novo, no popular, né? Passaram a bola para o filho de novo. Mas o filho já havia sido interrogado. E eles não haviam o quê? Confiado na palavra do filho. Agora eles foram até os pais para perguntar para os pais confirmaram tudo que o filho havia falado, e os pais voltam e falam o seguinte: por que vocês não interrogam ele? Por que eu tenho que responder para o meu filho quando ele já é maior de idade e ele já pode falar por ele mesmo? O que os pais também estavam dizendo é o seguinte: por que vocês vieram até a gente? O testemunho dele por si só não basta, não é suficiente. Versículo 21: mas agora como ele vê nós não sabemos, ou quem lhe tem aberto os olhos não sabemos. Ele tem idade, perguntai-lhe ele mesmo e ele falará por si mesmo. E aí a explicação dos versículos seguintes, porque essa pressão psicológica, essa pressão da autoridade dos fariseus sobre aquela família faz com que eles também não querem ter problema com os fariseus. Eles sabem que eles têm poder, têm autoridade, então eles voltam a bola para o filho. Versículo 24: continua o interrogatório. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram:
dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. O que ele quer dizer? Reconheça que a cura foi feita por Deus e que o homem que fez isso, ele é pecador. Por quê? Porque ele curou no sábado e ele não deveria ter feito o lodo que ele deveria ter feito. Sabe aquele lodo que ele fez lá? Então, ele não deveria ter feito. E por ele ter feito aquilo, ele é um pecador. Reconheça que ele é um pecador. Note, meus amados irmãos, eles haviam feito uma pesquisa extensa. Os vizinhos já haviam perguntado, eles haviam feito várias perguntas, foram até os pais confirmaram, voltaram mais uma vez para aquele homem, mas com todos os indícios, com todas as provas, com todas as evidências, mostrando que aquele homem de fato havia nascido cego, que havia curado, eles não chegaram à conclusão de que Jesus havia feito uma coisa ruim. Antes, ao contrário de tudo isso, eles chegaram à conclusão de que Jesus era pecador. Como eles chegaram a essa conclusão, não sei. Um homem veio aqui, era um cego, ninguém ajudava, ninguém ajudava como ele deveria ser ajudado. Jesus vê aquele homem, cura aquele homem, e pelo fato de Jesus ter curado aquele homem, ou seja, Jesus, pelo ato que ele fez, ele é chamado pelos fariseus de pecador. Ou seja, o que ele quer dizer? O julgamento desses judeus é errado. Eles já fizeram perguntas e mais perguntas, eles tiveram todas as respostas, ninguém negou, não teve ninguém que comprovou que ele não era cego de nascença, não tem ninguém que negou que ele não havia sido cego, todo mundo comprovou que ele era cego de nascença e que ele agora via. Ou seja, tudo mostrava que de fato Jesus havia feito um milagre, mas eles não reconheceram o milagre da parte de Jesus. E aí o que acontece? Versículo 25, respondeu ele e disse: se é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei, é que havendo eu sido cego, agora eu vejo. Note, meus amados irmãos, agora a ousadia desse cego. Ou seja, a pessoa que foi o objeto, que Deus usou e que ele recebeu aquela bênção. Quando eles falaram que Jesus era um pecador, eles disseram: o que os cegos estavam querendo dizer? Quanto a ele ser pecador, essa é uma afirmação que vem de vocês. O que eu sei desse homem, que eu ainda não vi, que eu sequer vi, que ouvi a sua voz, mas quando ele falou comigo eu ainda era cego. O que eu sei é o seguinte, é que eu era cego e agora eu vejo. Isso eu sei, isso é fato, é comprovado. Eu era cego, não enxergava, ele veio, me deu uma ordem, ele me curou e agora eu vejo. Se ele é pecador, essa afirmação é de vocês, não é minha. O que eu sei, eu era cego e agora eu vejo. E aí eles, versículo 26, tornaram a dizer-lhe: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ou seja, o interrogatório continua. Eles já ouviram a mesma resposta várias vezes, mas eles não querem acreditar. Eles acham que eles não podem acreditar naquilo. Eles continuam o interrogatório mais uma vez. E ele respondeu-lhes: eu já disse. O que ele quer dizer aqui, meus amados irmãos, uma linguagem popular? Quantas vezes eu vou ter que responder a mesma pergunta? Porque essa pergunta já me foi feita várias vezes. Quem foi que curou? Como que ele curou? Eu já respondi isso. Eu já disse para vocês. Para o que vocês querem tornar a ouvir? Por que vocês querem ouvir de novo, se vocês não acreditam? Aí ele diz o seguinte: será que vocês estão querendo ser seguidores dele? Agora eu estou com uma ferida. Será que vocês querem ser seguidor de Jesus porque vocês estão tão interessados em Jesus? Será que vocês querem ser seguidor dele? Então, olha só, o injuriaram, versículo 28, e disseram: discípulo dele seja tu, nós porém somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. Aí o homem responde o seguinte: engraçado, né? Vocês não sabem nem de onde ele é, mas mesmo assim ele realizou um milagre desse tamanho comigo. Aí
Aí eles responderam, versículo 31, ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Porque ele fala o seguinte, vocês estão falando, estão chamando Jesus de pecador e não querem ser seguidores dele, estão falando que vocês são seguidores de Moisés, né? Agora quero dizer uma coisa, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Meus amados irmãos, quem eram os teólogos? Quem eram os entendidos na lei? Quem eram os entendidos na palavra de Deus? Eram os fariseus. E é aquele homem que passa a ensinar eles. Ou seja, ele que muda e diz o seguinte, se Deus não ouve pecadores, como é que Deus ouviu aquele homem? Quem passou a corrigir aqueles fariseus é o ex-cego agora. E ele diz ainda no versículo 32, desde o princípio do mundo, ou seja, desde quando o mundo é mundo, desde quando o mundo começou, nunca se ouviu alguém que abrisse os olhos ao cego de nascença. O que ele quis dizer? Nós até agora não conhecemos uma pessoa que tenha curado, que tenha restaurado a vista de uma pessoa que nasceu cega. Nós não conhecemos. O que ele quis dizer? Jesus é o primeiro que nós temos ouvido que realizou esse milagre. E aí, meus amados irmãos, versículo 34, responderam eles e disseram-lhe, tu és nascido todo em pecados e nos ensina a nós, e expulsado. Quem é que havia chamado aquele homem para ir lá ser interrogado? Os fariseus. De quem era o interesse saber o que havia conhecido? Os fariseus. Os fariseus que chamaram o cego, agora expulsam o cego. Uma incongruência, né? A pergunta é, se você não me quer aqui, por que você me chamou até aqui então? Foram vocês que me chamaram para eu ser interrogado. Agora, e eles voltam, notem bem, meus amados irmãos, que nós não tenhamos essa visão errada. Eles voltam à mesma teologia da época. Você nasceu, olha só o versículo 33, aliás, versículo 34. Você nasceu todo em pecado. O que eles quiseram dizer? Você é cego porque você é muito pecador. Nós não somos cegos porque nós não pecamos. Eles voltaram à teologia errada, que Jesus já havia dito, não foi ele quem pecou, não foi o pai dele que pecou, mas ele está assim para que se manifeste a glória de Deus. Aqueles homens ainda estavam com a teologia errada. Meu amado irmão, que fique uma lição, não julgue um irmão, uma irmã, por ele estar passando por dificuldades financeiras, achando que aquele homem ou aquela família pecou. Pode ser resultado do pecado? Pode, mas nós temos uma tendência errada. Não julgue uma irmã, uma mulher, um jovem, uma jovem estar doente, achar que ele está doente porque ele pecou. Pode ser que ele tenha pecado, mas não quer dizer que seja todos os casos. E não julgue você também, só porque uma pessoa está bem de vida, é porque Deus está ali com ela. Não, nem sempre. É uma teologia errada e que Deus nos ensina que nós devemos evitar. Nós estamos caminhando para a conclusão da história, meus amados irmãos. E aí o que acontece? Aquele homem então, ele foi o quê? Expulso. Vocês conseguem notar isso, meus amados irmãos? Depois da grande maravilha que aconteceu na vida daquele homem que deveria estar em festa, celebrando, regozijando, aquele homem passa por um interrogatório, as pessoas brigam com aquele homem e aquele homem é expulso. Depois de uma maravilha tremenda que ele experimentou, aquele homem é expulso. Só que quando aquele homem é expulso, quem aparece? Jesus Cristo. O que Jesus quer dizer para ele? O meu trabalho contigo ainda não terminou. Talvez as pessoas olhassem e dissessem o seguinte: ele foi curado, glória a Deus, a maravilha está feita. Jesus falou assim: não. Eles te expulsaram, mas eu quero te receber. Eles não queriam dialogar contigo, mas eu quero conversar contigo. Eles não te entenderam, mas eu te entendo. Os homens te rejeitaram, mas eu te aceito. Eu ainda não terminei o meu milagre contigo. Talvez até mesmo as pessoas ao ler a história falam: ele curou, fez um milagre. Não,
Jesus olha para ele, depois de ele ter sido expulso, depois de ele ter sido rejeitado, depois de ele ter sido maltratado, Jesus olha para ele, versículo 35, Jesus ouviu que o tinha expulsado, e encontrando, disse-lhes: crês tu no Filho de Deus? Você acredita no Filho de Deus? E ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que eu creia nele? Quem é esse homem? E Jesus lhe disse: tu já o tens visto. Eu sou o que falo contigo. Jesus restaura a visão daquele homem, de maneira que aquele homem agora veja Jesus, e Jesus fala: você crê no Filho de Deus? Sabe o que ele quer dizer, meus amados irmãos? E a lição aqui é muito importante. Se Jesus não tivesse voltado para falar com esse homem, seria um grande feito, mas o que nós devemos aprender? Jesus não faz as coisas pela metade. Quando Jesus faz algo, ele faz por inteiro. A bênção de Deus, ela é perfeita, não fica faltando algo. Quando Jesus realiza, ele realiza do começo ao fim. Jesus olha para ele e diz o seguinte: você crê, você acredita no Filho de Deus? Sabe o que ele quer dizer, meus amados irmãos? Se você não acreditar no Filho de Deus, a cura que você experimentou é um mero milagre. Por quê? Porque você vai passar a ver por um tempo, mas você vai morrer e você não vai para o céu. De que te adianta enxergar se de fato você vai passar a sua eternidade distante de mim? O que Jesus mostra para ele? O mais importante não é que você me veja, o mais importante é que você creia em mim. E se você crer em mim, você terá a vida eterna. Você crê no Filho de Deus. Quem é o Filho de Deus? Sou eu. Agora você me vê. Ele disse: eu creio. Diz o versículo 38: creio, Senhor. E o adorou. Quando aquele homem foi perguntado, quando ele foi interrogado: quem você acha que é ele? Ele disse: é profeta. Agora aquele cego sabe que não é apenas um profeta, ele sabe que quem encontrou com ele é o Filho de Deus. Não é só um profeta, não. Quem encontrou comigo é quem? É o Filho de Deus. E Jesus disse: eu vim a esse mundo para juízo, a fim de os que não veem vejam, e os que veem sejam cegos. Aí os fariseus estavam lá perto. Aqueles dos fariseus que estavam com ele ouvindo isso disseram-lhe: também nós somos cegos? É isso que quer dizer que nós somos cegos? Disse-lhe Jesus: se vocês fossem cegos, vocês não teriam pecado, mas como agora dizem vemos, por isso o vosso pecado permanece. Jesus ele diz o seguinte: se você é cego, você não pode ver. Se você não pode ver, você não pode ser julgado por você não poder ver. Agora, se você vê, então quer dizer que você pode ser julgado. O que ele quis dizer? Vocês estão querendo dizer que vocês têm entendimento da palavra. Se vocês não têm entendimento, vocês não podem ser julgados por aquilo que vocês não conhecem. Mas se vocês dizem que têm entendimento, então vocês podem ser julgados porque vocês têm conhecimento. O que ele quis dizer? Se uma criança, e de repente, vamos supor, não sabe que o copo quebra, ele vai e quebra o copo, você não pode punir a criança por algo que ela não sabia. Por quê? Porque ela é inocente, ela não tem o conhecimento. Agora, se você sabe e você quebra, você pode ser punido porque você sabe. Que Jesus diz o seguinte: então você diz que vocês são entendidos, que vocês conhecem a lei. Se vocês conhecem, então vocês vão ser julgados da mesma maneira. Meus amados irmãos, Jesus cura o cego de duas maneiras. Jesus não apenas abre os olhos físicos do cego. Jesus primeiro abre os olhos físicos do cego. Segundo, Jesus abre os olhos espirituais do cego.
Se o cego não tem os seus olhos espirituais abertos, de nada adianta ele ter os seus olhos físicos abertos. Essa mesma verdade vale para mim e para você. Podemos ver e enxergar muito bem, mas se eu e você não conseguirmos enxergar a Jesus Cristo, de nada adianta, de nada vale. Jesus dá uma grande lição. O que ele quis dizer? O cego, que até então era cego mesmo fisicamente, passou a viver. Ele era cego de nascença e reconheceu que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, o próprio Deus. Ele reconheceu, ele me viu, ele sabe quem eu sou, e a Bíblia diz que ele creu, e não apenas creu, o versículo diz que ele o adorou. Ele adorou a pessoa que realizou aquele milagre. Mas os judeus que viam desde quando nasceram, eles viram Jesus, viram tudo que Jesus fez, mas os olhos espirituais deles não estavam abertos e eles não quiseram enxergar a Jesus. O pior cego é aquele que não quer ver. Dia após dia, a graça de Deus nos alcança. Minuto a minuto, segundo a segundo, Deus nos guarda, Deus nos protege, Deus fala conosco. E aquela pessoa se recusa a admitir que Ele é de fato o Salvador do mundo, que a salvação só vem por meio dele, através dele, que Ele é o motivo pelo qual nós estamos aqui. Aqueles fariseus não entenderam isso, mas aquele cego viu e enxergou isso. Eu concluo essa mensagem dizendo o seguinte, meus amados irmãos: eu oro a Deus para que todos aqui, para que todos nós, meus amados irmãos, possamos enxergar bem fisicamente. É bom ter a sua vista, é bom poder enxergar, mas que Deus não abra apenas os nossos olhos físicos, mas que nós possamos espiritualmente enxergar a Jesus. Aquele cego passou a ver fisicamente, aquele cego passou a ver espiritualmente. Se você enxerga fisicamente, oramos, trabalhamos e lutamos para que você também possa ver espiritualmente e que todos nós possamos ver a Jesus.